Bom dia, pessoal. Somos da turma do primeiro ano do ensino médio da Escola Interação. E hoje meu grupo vai falar sobre as áreas do triângulo. Vão pontuar o que cada uma são, dar o conceito do que cada um dos triângulos correspondem e ensinar a resolvê-las. E fiquem agora com as apresentações. O triângulo retângulo é a forma geométrica que possui um ângulo reto de 90 graus e dois outros ângulos agudos menores que 90 graus. A soma de todos os ângulos internos correspondem a 180 graus, o que caracteriza como um ângulo raso. Já seus dois ângulos agudos são conhecidos como complementares, porque a soma dos dois resulta em 90 graus. Em todos os triângulos retângulos, os ângulos internos são um reto e dois agudos. E para encontrar a área desse triângulo, você precisa dividir por 2 o resultado da multiplicação base pela altura, e assim fica a sua fórmula. Lembre-se que a área é sempre calculada em centímetro quadrado, metro quadrado ou quilômetro quadrado. Nesse primeiro exemplo, foi utilizada a quarta relação métrica, o 6 foi elevado a 2, aí eu coloquei igual a n vezes 12. Aí ficou 36 igual a 12n, e o, o 12n passou para lá dividindo, aí o resultado ficou n igual a 3. No segundo exemplo, eu somei 9 com 3 para achar a hipotenusa, que é 12. O b ficou b ao quadrado igual a 3 vezes 12, que vai dar b ao quadrado igual a 36. Aí eu tirei a raiz quadrada e encontrei 6, b igual a 6. É o seguinte, para calcular a área de um triângulo equilátero, a gente tem que entender primeiro que um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais. Aí, tipo assim, finge que isso aqui tem todos os lados iguais, tá? Aí, a medida do lado é esse. Isso aqui é uma incógnita. Aí, vamos supor que o exercício deu S pra gente resolver. Só a medida de um lado. A gente teria que fazer, cortar aqui no meio, né? Finge que isso aqui é o meio. E aqui seria S sobre 2. Aí, é o seguinte, esses dois lados são iguais. Porque aqui tá no meio. E a medida dos três lados do triângulo equilátero seria, cada lado tinha que dar 60. Pro triângulo todo dá 180. Aí é o seguinte. Aí aqui seria 30 cada lado, né? Aí agora, tipo assim, a medida da altura, aqui ó, H é igual a raiz de 3 S, né? Sobre 2. Bom, aí pra gente descobrir a área, basicamente tinha que ser, a área seria, a área, né, é a medida do metade do, tipo assim, 1 sobre 2, né, meio, que é a base, tipo assim, metade da base, vezes a altura, ou seja, a altura é, não tá, a altura é raiz de 3 S sobre 2. Aí, é isso. Triângulo isósceles é um polígono que apresenta três lados, sendo dois deles da mesma medida. E o lado que tem a medida diferente é chamado de base do triângulo isósceles. O ângulo formado pelos dois ângulos congruentes é chamado de ângulo do vértice. No triângulo isósceles ABC, representado abaixo, os lados AB e AC com barra acima possuem a mesma medida. O lado BC com barra acima é a base do triângulo. E para calcular a área do triângulo isósceles, devemos fazer o seguinte cálculo. A é igual a B vezes H sobre 2, onde A é igual à área, B é a medida da base e H é a altura relativa à base. Fala, Matheus, vou tentar explicar agora como que se calcula a área do triângulo isósceles, certo? Então vou começar a fazer as contas aqui. Como o Gabriel Fiuza tinha dito aí em cima, o triângulo isósceles tem dois lados iguais e um lado diferente, certo? Isso vai ser importante para nossa conta. Vamos pegar um exemplo agora aqui, ó. Vamos fazer um triângulo. Um lado vai medir 14, o outro também. E aqui embaixo vai medir 12 km. Aqui também km.
A fórmula necessária para a gente calcular é essa aqui, ó. A igual a B vezes a altura, dividido tudo por 2. Certo? Esse é a fórmula para a gente calcular. A altura está aqui, ó, no meio. Bem no meio. Então agora a gente vai começar a decifrar, né? Se daqui até aqui mede 12, na metade dele vai medir 6, certo? Agora a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Então a gente vai passar um traço, né, para organizar melhor as ideias. Então a gente já pode entender que o H é um cateto. Então a gente vai começar a resolver as contas aqui. Então vai ficar H2, certo? Mais 6 ao quadrado, mais a hipotenusa, né? Mas no caso vai ser igual à hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo. Ou seja, vai ser 14 ao quadrado. Então agora a gente vai fazer a organização das ideias, jogando as coisas para lá e voltando outras para cá, certo? Então aí vai ficar H2, resolvendo 14 elevado a 2 vai dar 196. Vai dar 196. Jogando o 6 elevado a 2 para cá vai ficar menos 36. Continuando nossa resolução aqui, então logo vai ficar H2 igual a 196 menos 136, vai ficar 160, certo? Então vai ser H igual, vai ficar a raiz de 160 igual a esse aqui, 10. Isso aqui é um 10, tá? Esse aqui é um 10, Matheus. Então, para concluir, H vai ser a raiz de 16 é 4 e a de 10 fica. Agora a gente já descobriu o resultado da altura, então a gente vai substituir na fórmula aqui para ter o resultado final. Então a gente pode encontrar aqui a seguinte fórmula, né? Como a gente encontrou a altura. A vai ser igual a base, que vai ser 12, vezes a altura, que é 4 dividido por 10. Dividido não, né? Vezes 10. 4 por 10. Tudo isso dividido por 2. Certo? Certo. No caso aqui é 4 raiz de 10, tá? Eu vou simplificar aqui, né? Cortando o 2 dividido por aqui, que vai dar 6. Porque 2 dividido por 2 vai dar 6. Sendo assim, A vai ser 24 raiz de 10 quilômetros quadrados. Resolvemos um exercício básico aqui de triângulo isósceles. É isso. Bom dia. Hoje eu vou ensinar como calcular a área do triângulo escaleno. Primeiro, para calcular a área do triângulo escaleno, usamos a mesma fórmula que usamos para os outros triângulos, ou seja, essa fórmula aqui. H sobre 2. Essa fórmula. Aqui. Aí, o A significa área, B, medida da base, e H, medida da altura relativa à base. Medida da altura. Vou colocar simplificado aqui, né? Medida da altura. Aí, quando conhecemos as medidas dos lados do triângulo, podemos também encontrar a área usando a seguinte fórmula. A fórmula de Heron. A área, quer dizer, vou colocar a raiz quadrada aqui, né? P menos A
P. P menos B. Ponto. P menos C. Pronto. Aí, sendo A, B e C, eles são as medidas dos lados dos triângulos IP dado da fórmula. Então, vamos colocar aqui, ó, para todo mundo saber. A, B e C são medidas do triângulo. Medidas no lados do triângulo. Pronto. E o P, eles são P igual a mais B mais C sobre 2. Pronto. Agora, vamos para o exemplo. Olha, vou fazer um triângulo aqui, né? Pá, beleza. A 7 centímetros. Vou colocar o C aqui. Vou colocar o B aqui. Desculpa tacar a mão na frente aí, mas tem que escrever, né? 5 centímetros. Agora vamos para 8 centímetros. Tá vendo? Beleza. Agora vamos calcular as áreas. Vamos calcular os lados primeiro, né? Primeiro vai ser encontrar o valor do P. Então vamos lá. P igual 5 mais 7 mais 8, que são os lados. Você coloca sobre 2 igual a 20 sobre 2 igual a 10. Agora basta substituir pela fórmula, que é aqui. Área para colocar esse quadrado aqui. 10 ponto 10 menos 5 ponto 10 menos 7 ponto 10 menos 8 igual V 300, não, V raiz quadrada igual 10 raiz quadrada de 3 centímetros. Aqui. Beleza. É isso. Quem aprendeu, valeu.